Muito boa tarde. Prontos para um novo encontro? Mais um encontro essencial com Jesus. Sétimo encontro essencial com Jesus. Estaremos praticamente o ano todo nessa série, nesse curso, que começou com as bem-aventuranças, porque vamos versículo a versículo no Sermão do Monte, e as bem-aventuranças são, ao nosso ver, um roteiro de elevação espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Depois vamos continuar no Sermão do Monte, depois alcançaremos o coração do Evangelho, que é o mandamento maior. E ao final, também versículo a versículo, ativaremos, potencializaremos a grande arma, a grande ferramenta de bem viver que Jesus deixou para a humanidade no Pai Nosso. Entendemos ser essa a essência do Evangelho, ainda que todo ele seja estupendo, maravilhoso. Vamos fazer essa viagem? Hoje é o sétimo encontro, a sétima bem-aventurança. Já passamos por bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Já passamos porque humildade realmente é a porta de entrada, é a condição básica de qualquer crescimento. O autossuficiente não pode aprender nada, não pode se curar, não pode se transformar. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todo aquele que entende que entre a ignorância e o conhecimento, entre a animalidade, entre o orgulho e o amor, entre a animalidade e a humanidade, existe uma crise, existe necessariamente uma quebra de paradigmas, e portanto só podem ser bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E a grande consolação daquele que sofre, daquele que chora, é o aprendizado e é a cura, é o crescimento. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A importância da autopacificação. Em meio a essa guerra, esse mar de ódio que estamos vivendo no mundo todo e particularmente no Brasil, sobrevém dessa bem-aventurança a extrema importância da autopacificação. Tantos lugares onde fazer a paz. Se não fizermos a paz em nós mesmos, nenhuma outra conquista será possível. Nenhuma paz podemos construir fora se não for dentro. Ou, como disse maravilhosamente Mahatma Gandhi, faça em você a paz que você propõe para o outro. Muito bom. A quarta bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, no sentido de ter abertura, ter disponibilidade para o ajustamento com o amor. Essa abertura, essa disponibilidade é luminosamente traduzida como a boa vontade. Fabulosa ferramenta de bem viver. Aqui, no nosso entendimento, a fome e a sede de justiça é essa disponibilidade para a luz, para o bem, para o crescimento, que é a boa vontade. Na quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Não podemos pensar em apenas uma das conquistas espirituais, uma das virtudes, mas é preciso integrar todas essas virtudes, como na ideia da misericórdia, que é uma união da humildade, da simplicidade, da caridade, do serviço, da solidariedade, do perdão. Misericórdia é uma integração de virtudes, ainda longe do ideal, falando da importância desse sistema de virtudes, para que não venhamos a nos satisfazer ou nos concentrar em apenas alguma delas. De que vale a humildade sem o perdão, de que vale o perdão sem a caridade, não é? Nós precisamos do pacote completo, de nos integrarmos completamente à ideia, nos abrirmos integralmente à ideia do amor, à ideia da virtude. Depois, temos bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa pureza, essa limpeza, essa faxina que precisamos fazer dentro de nós, dessas toneladas de mágoa, culpa, medos e preconceitos que temos acumulado e que nos entorpecem, nos encardem a vida. Precisamos dessa limpeza. Bem-aventurados os puros de coração. Aproveitarmos que a todo momento, a toda morte, a toda reencarnação, a todo renascimento, Jesus, a vida, nos dá um esquecimento do passado, simbolizado na figura da criança. Precisamos reviver, estruturar, absorver, nos identificar com a postura da criança, porque ela é pureza de coração e ela simboliza a máxima disponibilidade para o aprendizado, a máxima disponibilidade para o amor. Em que período da vida aprendemos mais? Em que período da vida nos entregamos, nos confiamos e amamos mais? Não é? E agora, hoje, chegando à 7ª bem-aventurança, nós vamos a bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A 7ª bem-aventurança, então, fala de uma ação exterior, porque conquistadas todas as virtudes anteriores, a humildade, a aceitação da dor, a autopacificação, a boa vontade, a harmonização dessas virtudes todas na misericórdia, a limpeza de coração, que nos estimula a sermos como crianças. Com essas conquistas interiores todas, estamos aptos a então sermos pacificadores. Para isso, não basta viver, é preciso nos observar. O que temos deixado à nossa passagem na Terra? É fabulosa a figura do rastro e do rastreador. O rastreador, andando atrás de um animal, ele sabe pelo rastro que tipo de animal é, que massa corpórea, que peso ele tem, se está doente, se está ferido.
O rastro fala do que nós temos pela frente. E o rastreador sabe, inclusive, há quanto tempo o animal passou ali. Porque nada melhor para rastrear um animal do que entender os sinais. E nós, na nossa tarefa fundamental de autoconhecimento, precisamos investigar que rastros temos deixado em todos os ambientes, na família, nas amizades, na escola, no trabalho, no trânsito, na rua, na igreja. Temos deixado rastros na igreja, temos deixado rastros em toda parte na vida, e essa investigação, esse decodificar dos sinais que temos deixado, das marcas que temos deixado à nossa passagem, nos fará avançar demais nesse autoconhecimento. Que temos deixado? Guerra ou paz? Harmonia ou desarmonia? Mansidão ou violência? Fundamental analisarmos os nossos rastros, analisarmos que energias temos deixado à nossa passagem, exatamente para, conscientes das marcas que temos deixado, podermos melhorar essas marcas, podemos sublimar, podemos ressignificar, podermos amadurecer as marcas que temos deixado nas pessoas, nos lugares, nas situações, nos seres em geral. Quem tem sido você? Quem é você? Como está você? As perguntas próprias do autoconhecimento exigem de nós esse olhar dos rastros, das marcas, das heranças, dos legados que temos deixado nas relações, nas amizades, nos trabalhos, por toda parte. Perceber que há duas marcas, entre as marcas infelizes, há duas marcas que vêm caracterizando grande parte da humanidade. Uma delas é a busca pela vingança. Erraram conosco, nós decretamos a culpa e decretamos a pena. Não é assim que os juízes agem? O julgamento tem sido uma das grandes origens da violência na humanidade. Muito sugestivo que a maioria dos obsessores seja muito identificado com a ideia da vingança. E é interessantíssimo que o dialogador, o terapeuta, que coordena uma mesa mediúnica ao falar com o obsessor, ele muito comumente sugira que o obsessor não se fixe apenas naquela vida em que ele foi vítima do obsediado, mas que vá a outras vidas anteriores, onde ele vai perceber que ele, obsessor, gerou uma profunda dor no obsediado. Que o obsessor que se pensava vítima também foi, em momentos anteriores, algoz, agressor, culpado.
Perceber que temos nos alternado na posição de culpados e vítimas, de agressores e agredidos, num círculo de vinganças mútuas que nos faz, numa vida, nos vingar, na outra vida, sermos vingados, e que não nos tira, não nos permite avançar, aprender, curar, é fundamental. Esse olhar amplo para a vida fará emergir de dentro de nós a vontade de sair dessa algema, sair dessa cadeia, sair desse círculo de vinganças mútuas que nos paralisa. Nós precisamos muito disso e só ganhamos energia suficiente para fazer essa mudança quando contemplamos alguma coisa do prejuízo e da paralisia gerada pela vingança. É momento de nos libertarmos. E é claro que é preciso encontrar uma vacina, um remédio para esse veneno, para essa desarmonia, para essa dor que é a vingança. Qual é? No momento em que o terapeuta, o dialogador da mesa mediúnica estimula o obsessor a ampliar e enxergar a si e ao seu inimigo em outros momentos, não só naquele onde o obsessor foi vítima, ele nos dá a resposta de como superar a vingança, como sair da paralisia. Precisamos expandir a nossa visão. Precisamos ampliar o ponto de vista com o qual temos olhado o outro, as situações, a vida. Porque, como nós dissemos, abarcando diversas vidas do passado, perceberemos que o sistema de vinganças nos tem paralisado, nos tem envenenado mutuamente, sem permitir o avanço. E expandindo nosso olhar para o futuro, veremos que se não resolvermos essa mágoa, essa culpa que nos esmaga nessa vida, na outra seremos chamados a novamente aprender, impondo a nós mesmos a presença desagradável do inimigo, mais uma vez, porque Deus não desiste de nós e, vendo que não aprendemos, nos trará novamente a mesma lição. Essa expansão é fundamental para perceber que o perdão não é uma obrigação, não pode ser exterior, não pode ser vista como algo imposto por uma religião, mas é a única coisa lúcida, é a chave que abre nossas algemas, essas algemas pesadas que nos ligam aos piores seres que passaram por nossas vidas. Precisamos demais dessa expansão que nos levará à compreensão maior e que fará brotar com naturalidade e com profundidade o perdão. Como podemos julgar? Como podemos acusar? Somente aquele que estiver sem erro, sem pecado, sem engano algum, pode atirar a primeira pedra. Parar o círculo vicioso e dizer: chega, eu quero paz, é a ferramenta de neutralização da vingança. A outra base da vingança, a outra base da violência, tem sido a imposição da nossa vontade. Parece que nas relações individuais entre nós e nossos irmãos, nós e nossos pais,
A única questão importante é qual vontade vai prevalecer. Qual vontade deve prevalecer? A sua ou a dos outros? Expandindo isso para as coletividades com as quais nós nos identificamos. Na luta de classes, qual vontade deve prevalecer, dos pobres ou dos ricos? Na luta das raças, dos brancos ou dos negros? Na luta das religiões, dos católicos, dos evangélicos, dos budistas, muçulmanos, cristãos? Só conseguiremos sair, o remédio que nos cura dessa obsessão por impor a nossa vontade, da obsessão pela vitória, não importa que sobre a humilhação dos outros. A única maneira de sair desse jogo, dessa guerra, dessas lutas, desses conflitos de imposição de uns sobre os outros, onde nós só nos damos como alternativa sermos humilhados ou sermos humilhadores, sermos machucados ou machucadores, como num duelo onde você precisa optar entre ser assassino ou assassinado. Precisamos de mais. Neutralizar a violência em nós, nessas duas vertentes que nós percebemos hoje, e em outras que a sua própria pesquisa apontar depois, a vertente da vingança e a vertente da imposição da vontade. Avançando na vertente da vingança pelo perdão e avançando sobre a vertente da imposição da vontade pela lição de Jesus, que nos ensinou: seja feita a vossa vontade. Nos ensinou que, para muito além das vontades individuais, para muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais justo que a minha vontade ou a sua, está a vontade de Deus. É ela que deve prevalecer. O antídoto para os venenos que temos acumulado até agora é urgente para todos nós. Precisamos demais perceber o veneno, em primeiro lugar, é claro. Depois, abrir o Evangelho e perceber o antídoto para esses venenos. Hoje, demos como exemplo esses dois venenos fundamentais, geradores da violência e que, neutralizado pelos antídotos, serão geradores, disseminadores de paz. Mas, muito mais do que uma receita final, uma exaustão dessa conquista da paz, é a percepção, é o método, é essa possibilidade
de nós termos uma ferramenta de pacificação. Precisamos todos de paz. O mundo precisa de paz. Mas assim como o pincel para pintar a parede primeiro precisa pintar a si mesmo, nós precisamos nos imbuir de paz para poder disseminar a paz. Perceber todas as origens de violência, todos os venenos de violência que estão sobre nós, tomarmos o antídoto e então podermos ser pacificadores. Como Jesus aqui nos orienta, bem-aventurados os pacificadores. Porque, vejam que promessa, serão chamados filhos de Deus. Hoje aqui estudamos duas origens da violência. A origem da vingança, base terrível de uma enorme quantidade de fenômenos de violência. E a vingança vem do julgamento, é uma punição do julgamento, e que precisa ser superada pela compreensão, pela extensão do olhar, que vai fazer com que, percebendo os erros das muitas vidas, os prejuízos de muitas vidas, nosso e dos outros, que ninguém aprende sem errar. Por que punir os outros se ninguém aprende sem errar? Ou como diz lindamente Jesus, quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. Pacifiquemo-nos, extirpemos de nós essa necessidade de vingança, porque é um absurdo punir quem errou, já que ninguém aprende sem errar. O antídoto para o julgamento é a compreensão. Expanda o seu olhar, aprofunde o seu olhar, e você perceberá que qualquer ideia de vingança é venenosa, é limitada, é restrita, enquanto que a ampliação da compreensão nos traz a obviedade. Ninguém aprende sem errar, não há por que punir, não há por que vingar ninguém. E o segundo veneno, causa de muita violência em nós e nos outros, é essa necessidade de impor a nossa vontade sobre o outro. Sairemos das guerras, sairemos das violências, como Jesus dizendo, meu reino não é desse mundo, quando nós percebemos que é uma ilusão terrível essa de que a grande questão da vida é saber qual vontade vai prevalecer. Ao invés disso, orando com Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, buscaremos a cada conflito, a cada situação, a cada diferença, a cada tensão da vida, pesquisar o que Deus está querendo ensinar para nós, do que Deus está querendo nos curar, qual é a vontade de Deus para nós, para nos trazer essa ou aquela situação. Porque, como disse maravilhosamente Teresa de Calcutá, a questão da vida nunca esteve entre nós e o outro. A vitória da vida nunca esteve entre nós e a outra pessoa. A vitória da vida, a questão da vida, a essência da vida sempre esteve entre nós
e a nossa consciência, entre nós e o que é certo e o que é justo, entre nós e Deus. Que assim seja, que essa paz nos atinja, nos pacifique, para que, imbuídos dessa paz, nós possamos ser pacificadores. Pesquise os dois temas, o da imposição da vontade e o da vingança. Pesquise outras formas de violência, todas elas certamente ligadas ao orgulho e ao egoísmo. E aprendamos a nos colocar no lugar do outro, a expandir nosso olhar, a perdoar e a compreender. Porque será com essas maravilhosas luzes que nós venceremos a sombra da violência em nós e no mundo. Ótimo, muito obrigado. Tivemos essa quebra de conexão aqui. Vamos postar logo no Facebook a filmagem da nossa reflexão integral e disseminar por diversos grupos aqui do Facebook, estimulando todos vocês a verem as partes anteriores, os outros encontros essenciais com Cristo, as outras 6 bem-aventuranças que nós temos trabalhado aqui, todas elas compondo um passo a passo essencial para a nossa elevação espiritual. Muito obrigado a todos, e agora fazemos o nosso transbordamento. Já que a Terra precisa demais de paz em todos os seus momentos, nossos casamentos, nossas famílias, nossas amizades, nosso ambiente de trabalho, nossa posição no trânsito, a política, a relação das religiões, tudo. Precisamos demais de paz. E agora imaginemos essa paz como uma luz branca a se intensificar tanto em nossos corações, tanto fazendo-nos uma bola tão intensa de luz que acaba se somando a outras bolas intensas de luz, aqui nesse curso como em nenhuma outra parte, ou como em diversas outras partes, mas nenhuma outra onde estejamos sozinhos. Integremos as nossas luzes, umas fortalecendo as outras, e transbordemos essa luz, esse mar de limpeza e de paz, para iluminar e limpar toda a humanidade da Terra, de todas as suas ânsias de imposição e de vingança, projetando, disseminando, enraizando uma nova atitude para todos nós. Que a paz de Jesus esteja convosco. Graças a Deus, muito bom aprendermos juntos. Compartilhe essas lives se você entender que é uma reflexão útil que pode servir a outras pessoas. Um grande abraço a vocês, encontros essenciais com Jesus, até domingo que vem. Ótima semana para todos. Quem estiver com possibilidade, todos os dias estaremos na oração-ação às 18 horas, a hora do Ângelus também, e sempre produzindo luz, entregando para Deus, para Jesus, para os servos de Jesus, para os pacificadores de Jesus,
a energia fundamental para que a paz se faça por toda parte. Que a paz de Deus esteja conosco. Ótima semana para todos.